Era noite fechada quando entramos no Fusca, um daqueles modelos antigos e baixos. Dois amigos e eu, voltando do rodeio, ainda com os chapéus de cowboy na cabeça. De repente, um carro parou ao nosso lado no sinal, e um sujeito baixinho sacou uma arma pela janela. Isso não é brincadeira, pensei. Tentamos fugir, mas os semáforos e o trânsito nos prenderam. Até que, finalmente, chegamos à Grand Avenue, uma avenida larga com 4 faixas e os trilhos do trem correndo ao lado. Aproveitamos a brecha no trânsito e aceleramos, achando que tínhamos escapado. Mas então, ao olhar para cima, vi aquele farol gigante, cegante. O apito estridente do trem cortou o ar. Estávamos a menos de 10 metros. O impacto foi brutal. O Fusca não se espatifou, ele se dobrou como papel alumínio. Fomos arrastados por baixo do trem, metade do carro esmagado, batendo em cada dormente dos trilhos. A uns 50 metros à frente, um poste de telefone. Se chegássemos até ele, estaríamos mortos. As portas estavam travadas, impossível sair. Foi quando gritei o nome de Jesus. No mesmo instante, uma força inexplicável nos arremessou para fora, como se algo tivesse nos empurrado com violência. O carro foi lançado a uns 6 metros de distância. Milagrosamente, estávamos ilesos. Eu, no banco do passageiro, tinha até a marca do meu rosto no para-brisa, nariz, boca, tudo, mas nenhum arranhão. Meu amigo atrás saiu com um cortezinho mínimo. 3 adolescentes, um acidente que deveria ter sido fatal, e nada. Naquela época, nos anos 80, não havia toda a estrutura de emergência de hoje. A polícia nos levou para casa 1h30 depois, sem nem passar pelo hospital. Não tínhamos celular para avisar nossos pais. Mas algo dentro de mim mudou naquele dia. Uma certeza, alguém maior do que nós estava ali. Mas o verdadeiro milagre ainda estava por vir. Aos 18 anos, recém-formado no ensino médio, eu não fazia ideia do que queria da vida. Trabalhava numa fábrica de luminárias em forma de ursinho de pelúcia, quando a empresa ofereceu um check-up básico por causa do plano de saúde. Fui ao médico, fiz os exames de rotina, e quando ele pediu para eu abaixar a calça, seu rosto mudou na hora. Preciso de uma câmera, disse, sério demais. Você tem um tumor enorme no quadril. Aquilo me atingiu como um soco. Um tumor? Como eu não tinha sentido nada além de um incômodo ao usar cinto. A partir daí, tudo virou um turbilhão. Exames, especialistas, a possibilidade de uma cirurgia arriscada. Mas, no meio do caos, uma certeza me invadiu, eu não estava sozinho. E, contra todas as probabilidades, o que parecia uma sentença se transformou em mais uma prova de que a vida guarda surpresas que a ciência não explica. Porque, no fim das contas, não foi só o acidente com o trem ou o tumor que definiram minha história. Foi a forma como esses momentos me mostraram que existe algo maior, algo que nos guia mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Não são apenas histórias de sobrevivência, são provas de que, quando menos esperamos, a mão de Deus se revela. E Ele não está apenas nos momentos de desespero, mas em cada detalhe do nosso dia a dia, esperando que a gente abra os olhos e reconheça sua presença. Porque, no fundo, todos nós já vivemos milagres. Só precisamos aprender a enxergá-los. E ali, naquele instante, eu soube que não tinha sido apenas um sonho. Não era delírio, não era exaustão, não era a mente pregando peças depois de uma cirurgia tão invasiva. Era real. E mais do que isso, era um lembrete de que, mesmo quando achamos que estamos sozinhos, Ele está ali, nos tocando de um jeito que não dá para explicar com palavras. Minha mãe me olhou com aquele jeito de quem já sabia que algo extraordinário tinha acontecido. Filho, eu não entrei no seu quarto ontem à noite, ela disse, com a voz calma, mas firme. Eu estava dormindo. Seu pai também. E naquele momento, o chão pareceu se abrir sob meus pés. Porque eu sabia o que tinha sentido. Eu sabia o que tinha ouvido. E se não tinha sido ela, então quem? Os dias que se seguiram foram de uma clareza que eu nunca tinha experimentado. Cada respiração parecia mais leve, cada pensamento mais nítido. Eu olhava para as coisas ao meu redor,
uma árvore, um objeto, até mesmo as cicatrizes no meu corpo, e via nelas uma história que ia muito além do que os olhos podiam captar. Era como se, de repente, eu tivesse acesso a um código secreto do universo, onde tudo estava conectado, onde cada detalhe tinha um propósito. E o mais incrível? Eu não tinha medo. Não do tumor, não da cirurgia, não do que poderia acontecer. Porque, no fundo, eu já tinha recebido a resposta. Não uma resposta com palavras, mas com uma presença tão poderosa que não deixava espaço para dúvidas. Era como se ele tivesse me dito: eu já cuidei de tudo. Agora, é só confiar. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele momento não foi apenas um encontro. Foi um convite. Um convite para enxergar a vida de um jeito diferente, para reconhecer que os milagres não são apenas os grandes feitos, mas também os pequenos sinais que ele deixa no nosso caminho. E sabe o que é mais bonito? Você não precisa passar por uma cirurgia, por uma montanha de dor ou por uma experiência sobrenatural para vivê-los. Basta abrir os olhos. Basta acreditar que, mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando. E que, no fim, tudo, absolutamente tudo, faz parte de um plano maior. Um plano que, muitas vezes, só conseguimos enxergar quando deixamos de lado o medo e nos entregamos à fé. Porque, no fundo, os milagres já estão acontecendo. Só precisamos estar atentos para reconhecê-los. Se perder no caminho. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas sabe o que nunca se perdeu? A certeza de que, mesmo quando a vida parecia um labirinto sem saída, havia algo maior me guiando. Algo que não dependia de dogmas, de regras engessadas ou de portas batidas na minha cara. Porque a verdade é que a fé não precisa de um templo para existir. Ela mora no silêncio entre uma respiração e outra, no olhar de uma criança que nasce, na força que surge quando achamos que não temos mais nenhuma. Eu me tornei bombeiro, depois paramédico, e vi milagres acontecerem todos os dias. Não aqueles que a gente lê nos livros antigos, mas os que salvam vidas no meio da madrugada, quando um coração para de bater e, de repente, volta. Os que acontecem quando uma mãe segura a mão do filho no hospital e, contra todas as probabilidades, ele sorri. Esses milagres não têm pompa, não têm holofotes. Eles são simples, crus, reais. E são eles que me lembram, dia após dia, que Deus não está só nos púlpitos ou nas páginas amareladas de uma Bíblia. Ele está no suor de quem corre para salvar uma vida, na lágrima de quem perde alguém e, mesmo assim, encontra forças para seguir em frente. E sabe o que mais? A religião pode falhar. As igrejas podem se corromper. As pessoas podem nos decepcionar. Mas a fé? Essa nunca me abandonou. Porque ela não é um lugar para onde a gente vai, é algo que a gente carrega. Dentro do peito, como um fogo que não se apaga. Mesmo quando eu estava parado no acostamento de uma estrada, com as malas na mão e o coração na boca, eu sabia que aquilo não era o fim. Era só mais um capítulo de uma história que já estava escrita. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada porta fechada, cada queda, cada momento em que achei que tinha fracassado, na verdade, era só Deus me empurrando para o caminho certo. O caminho que não estava nos bancos de uma igreja, mas nas ruas, nos hospitais, nas casas de pessoas que precisavam de um ombro, de uma palavra, de um gesto de amor. Porque, no fim das contas, não importa se você está de joelhos em um santuário ou de pé em uma emergência, o que importa é se você está disposto a enxergar o divino no ordinário. E eu escolhi enxergar. Escolhi acreditar que, mesmo quando tudo parece dar errado, há um propósito. Que mesmo quando não entendemos, não é porque Deus nos abandonou, mas porque Ele está nos preparando para algo maior. Algo que, muitas vezes, só descobrimos quando deixamos de lado o que achávamos que era certo e nos abrimos para o que realmente é. Porque a vida não é feita de respostas prontas. É feita de perguntas, de buscas, de quedas e recomeços. E se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que os milagres não acontecem só quando a gente pede. Eles acontecem quando a gente está disposto a viver. Acreditar. E, acima de tudo, amar, mesmo quando o mundo parece não merecer. E foi ali, naquele instante, que entendi
A vida não nos dá provações para nos quebrar, mas para nos lembrar de quem realmente somos. Porque quando você pensa que chegou ao fundo, quando a escuridão parece engolir tudo, é justamente aí que a luz encontra um jeito de entrar. E ela entra não como um raio súbito, mas como uma certeza que nasce de dentro, uma voz que não grita, mas que não pode ser ignorada. Eu poderia ter morrido naquele dia. Poderia ter sido mais um número nas estatísticas, mais uma história interrompida. Mas não foi. E sabe por quê? Porque o mesmo Deus que me puxou daquele barranco de 15 pés de altura, que colocou médicos prontos no exato segundo em que meu coração parou de bombear, que fez minha artéria explodir de vida quando já não havia esperança, esse Deus não faz as coisas pela metade. Ele não salva para depois abandonar. Ele não restaura para depois deixar cair. Ele age no tempo perfeito, nem um segundo antes, nem um segundo depois, porque ele sabe o que nós ainda não sabemos, que cada dor, cada queda, cada momento de desespero é apenas o prelúdio de algo maior. Eles me disseram que meu coração estava funcionando com apenas 20% da capacidade. 20%. Um número que, em qualquer outra área da vida, seria sinônimo de fracasso. Mas não para Deus. Porque ele não olha para o que está quebrado, ele olha para o que pode ser reconstruído. Ele não mede forças pelo que temos, mas pelo que ele pode fazer com o que nos resta. E o que me restava? Uma fé que, apesar de tudo, nunca deixou de bater. Uma esposa que, mesmo no meio do caos, nunca parou de acreditar. Um propósito que, mesmo quando eu não enxergava, já estava sendo escrito. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada erro, cada desvio, cada noite perdida em vícios ou em negócios que não davam certo, não foram em vão. Foram lições. Foram pedras no caminho que, sem eu saber, me levavam exatamente para onde eu precisava estar. Porque a vida não é sobre evitar as quedas, é sobre aprender a se levantar com mais força. Não é sobre nunca errar, é sobre entender que até os erros têm um propósito quando entregamos o controle. E sabe o que é mais incrível? Depois de tudo isso, depois de ter meu peito aberto, depois de sentir a vida voltar a correr em minhas veias como eletricidade pura, depois de ver minha esposa chorar de alívio e meus filhos me abraçarem como se eu tivesse voltado dos mortos, eu percebi que o verdadeiro milagre não foi a cirurgia. Não foi o médico, não foi o desfibrilador, não foi a estatística de 6% que eu venci. O verdadeiro milagre foi a paz que me invadiu no meio do caos. Foi a certeza de que, mesmo quando tudo desmorona, há alguém segurando os fios. Foi a liberdade que veio quando eu finalmente parei de lutar contra a corrente e deixei que ela me levasse. Porque no fim das contas, a vida não é sobre sobreviver. É sobre viver de verdade. É sobre acordar todos os dias com a certeza de que, não importa o que aconteça, você não está sozinho. É sobre amar tão profundamente que até as cicatrizes se tornam provas de que vale a pena continuar. E se tem uma coisa que esse coração, agora mais forte do que nunca, me ensinou, é que os milagres não são eventos isolados. Eles são a soma de todas as vezes em que escolhemos acreditar, mesmo quando não víamos saída. De todas as vezes em que dissemos sim, mesmo quando o medo gritava não. De todas as vezes em que, contra todas as probabilidades, deixamos a fé falar mais alto. E se você está lendo isso agora, se está passando por algo que parece maior do que você, se está se sentindo perdido ou quebrado, saiba de uma coisa, você não está no fim. Você está exatamente onde precisa estar para o próximo milagre acontecer. Porque a vida não é sobre o que você perdeu. É sobre o que você ainda tem para viver. E acredite, o melhor ainda está por vir. Porque a verdade é que os milagres não acontecem por acaso. Eles chegam quando decidimos confiar, mesmo que tudo ao redor diga para duvidar. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 meses usando aquele coração que não deveria bater com tanta força, 3 meses vivendo como se cada dia fosse um presente, porque era. Até que, num exame de rotina, os números apareceram, 55%. Um número comum para qualquer pessoa, mas um milagre para quem já tinha ouvido que não haveria mais esperança. Os médicos não conseguiam acreditar. Isso não acontece assim, diziam, como se a ciência tivesse todas as respostas. Mas a ciência não explica o inexplicável.
Ela não mede a fé que move montanhas, nem o amor que sustenta quando o corpo fraqueja. E foi esse amor, esse chamado maior, que me mostrou que a missão não tinha acabado. Ela estava apenas começando. Por que Deus não nos cria para vivermos pequenos? Ele nos dá um propósito, um fogo dentro do peito que não se apaga, mesmo quando o mundo tenta nos convencer de que somos apenas mais um. E quando Gina e eu olhamos ao redor, vimos a necessidade batendo à nossa porta. Era março de 2020, o início de uma pandemia que paralisou o mundo. As filas nos mercados eram intermináveis, as prateleiras vazias, e os mais vulneráveis, os idosos, as mães solteiras, as famílias que já lutavam para sobreviver, ficaram ainda mais desamparados. Então, começamos com 12 sacolas de mantimentos. 12. E em 2 meses, estávamos distribuindo 8.000 libras de comida por semana. 8.000 libras. Não porque tivéssemos recursos infinitos, mas porque quando você abre o coração para servir, as portas se abrem de uma forma que só a providência divina pode explicar. Não foi um esforço humano. Foi um chamado. E quando você responde a esse chamado, as coisas fluem de um jeito que não faz sentido para a lógica, mas faz todo sentido para o coração. Gina sempre diz que, antes, ela estava presa nas amarras do que achava que deveria ser. Religião, rituais, expectativas. Mas quando viu Deus me levantar daquela cama de hospital, quando testemunhou um milagre com os próprios olhos, algo nela se quebrou e se reconstruiu. Porque a fé não é sobre seguir regras. É sobre viver uma relação. É sobre entender que Ele está em tudo, no sorriso de uma criança que recebe um prato de comida, na força de uma mulher que se levanta depois de apanhar, na coragem de um homem que decide acreditar, mesmo quando a medicina já desistiu. E é isso que queremos levar adiante. Nossa fundação, Firme Foundation, nasceu desse desejo de ser alicerce para quem não tem onde se apoiar. Mulheres vítimas de violência, mães solo lutando para criar seus filhos, pessoas que perderam tudo e não sabem por onde recomeçar. Queremos ser a mão estendida, o ombro amigo, a prova de que ninguém está sozinho. Porque se Deus nos deu uma segunda chance, como não estender essa mesma graça aos outros? E sabe o que mais? A cura não é só física. Ela é emocional, espiritual, mental. Quantas vezes você já se pegou preso em pensamentos negativos, repetindo frases como "eu não consigo", "não é para mim", "isso nunca vai mudar"? Estudos mostram que temos cerca de 80.000 pensamentos por dia, e 80% deles são negativos. 80%! É como se carregássemos uma tempestade dentro da cabeça, dia após dia. Mas a boa notícia? Você não precisa ser refém disso. Porque quando você entrega esses pensamentos a Deus, quando escolhe acreditar que Ele está ao seu lado em cada passo, algo muda. A tempestade não some, mas você aprende a dançar na chuva. E é isso que queremos compartilhar no livro que estamos escrevendo. Não é um manual de passos mágicos, porque a vida não funciona assim. É um convite para redescobrir quem você é. Não pelo que o mundo diz, mas pelo que ele diz sobre você. É sobre entender que o presente que Ele nos deu não tem prazo de validade, não exige esforço sobre-humano, não é só para alguns. É para todos. Basta abrir. Lembra quando eu disse que fiquei acordado durante o ataque cardíaco? Os médicos não entendiam como. Mas eu sabia. Sabia que, se fechasse os olhos, perderia algo importante. E foi ali, entre a dor e a esperança, que ouvi sua voz mais clara do que nunca. Não era hora de partir. Era hora de viver, de verdade. E viver, para nós, significa ser canal de bênçãos. Significa olhar nos olhos de alguém e dizer: você não está sozinho. Eu já estive onde você está. E olha só onde estou agora. Porque o mundo precisa de mais histórias assim. Precisa de pessoas que, mesmo depois de tudo, escolhem acreditar. Que, mesmo com as cicatrizes, escolhem amar. Que, mesmo com o coração partido, escolhem se levantar e estender a mão. E é isso que a Firme Foundation quer ser, um lembrete de que, não importa o tamanho da queda, o chão sob seus pés é firme. Porque Ele é a rocha. E rochas não se movem. Para aqueles que choram neste mundo.
E o livro que estou escrevendo será dado de graça. Nunca cobrarei por nenhum dos livros que escreverei, e serão muitos. Porque foi Deus quem colocou isso no meu coração. Desde o início, ele me disse: Tim, quando você fizer isso, não cobre nada. Eu te dou, você dá a eles. E eu respondi: posso fazer isso. Não é problema. Como exatamente faremos, ainda não sabemos todos os detalhes, mas, veja só, essa é a parte mais incrível, eu não preciso me preocupar. Não é comigo. Basta orar, e Deus abre as portas. E com vocês, que bênção tremenda! Vocês, David e Julie, eu os levanto diante do Senhor e agradeço pela obediência de vocês, porque estão transformando vidas. Milhares e milhares de vidas. É impressionante. Obrigado por isso. Obrigado, glória a Deus. Vocês sabem, esse é o nosso coração, e eu sei que vocês compartilham dele. Lembro-me da passagem em Tiago, onde diz que a religião pura e imaculada diante de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. É isso que move o coração de Deus. E vocês estão vivendo o ministério de Jesus. Nosso lugar feliz é ajudar as pessoas. Sim, é isso. Sabe o que fizemos nos últimos 4 meses? Trabalhamos como caixas no Walmart. Nós dois. Juntos. Porque, para nós, somos um só. Eu ganho $16 por hora, ela ganha 16, juntos, são 32. E, no fim do dia, o suficiente para pagar as compras e mais um pouco. Mas não era pelo dinheiro. Era pela experiência. Pela chance de conhecer pessoas, de nos conectar com a comunidade, com aqueles que cruzavam nosso caminho no Walmart. E sabe o que mais me impressiona? Quando você entra com o coração aberto, dizendo, vou conhecer pessoas e fazer a diferença, algo muda. Quando você vai com a atitude certa, as pessoas se transformam. Tivemos momentos incríveis lá. Pessoas maravilhosas. Todos os dias, antes de começar, pedíamos que o Espírito Santo nos guiasse, e ele nos mostrava exatamente o que dizer, a quem falar. Eu estava ali, no caixa, e de repente senti o impulso de orar por alguém na fila. E eles aceitavam. Era algo sobrenatural. Não é a primeira vez que ouço histórias de milagres no Walmart. Mas é lindo demais. Uau! Gente, vamos orar juntos, porque isso é poderoso e eu estou empolgado. Quero que todos vocês se juntem a mim nessa oração, porque acredito que Deus quer tocar vidas através do Espírito Santo. Sim. Pai Celestial, o Senhor é tão incrível. Todos os dias eu te digo que me surpreende, e ainda assim, continua me surpreendendo. É só o que faz. O Senhor é maravilhoso. Agradeço por essa oportunidade com David, Julie e com todos vocês que estão assistindo. Quero que saibam, Deus os ama. Muito. Vocês são a menina dos olhos dele. Seu potencial é ilimitado. Somos criados de forma tão especial, tão única. Por favor, busquem. Busquem, porque ele vai revelar tudo. Sua vida vai mudar. Totalmente. Vocês vão amar viver, amar estar aqui na Terra. Pai, estou tão animado com o que o Senhor está fazendo. Peço que nos ajude, nos guie, que anjos vão adiante de nós e preparem o caminho. Sim. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.